um julgamento longo, é um julgamento trabalhoso, tanto para o Ministério Público como para a defesa e para o juiz também, que vai presidir esse julgamento. Claro, é um julgamento tenso, de repercussão nacional, e a sociedade espera a aplicação de justiça. Portanto, nós teremos aí uma primeira etapa onde serão inquiridas as testemunhas, são aproximadamente 23 testemunhas. Em seguida, nós teremos o interrogatório dos dois acusados. Em ambos, as partes podem fazer perguntas, ou seja, o Ministério Público fará as perguntas necessárias, a defesa fará as perguntas necessárias, o juiz poderá fazer perguntas necessárias, bem como o Conselho de Sentença. E o que é o Conselho de Sentença num julgamento como esse? É o júri. São aquelas 7 pessoas do povo que decidirão pela inocência ou não dos acusados. Em seguida, tanto o Ministério Público como a defesa terão o debate oral, ou seja, cada um terá 2h30 para apresentar a sua tese acusatória, a sua tese defensiva. Em seguida, caso o Ministério Público queira, será dada a réplica a ele e, ao mesmo tempo, a tréplica à defesa, e aí ele terá mais 1h e a defesa mais 1h. Em seguida, aí sim, será apresentado os quesitos, ou seja, foi praticado o crime, ou seja, foi praticado o homicídio, e A, B é autor desse homicídio, e em seguida ele deve ser absolvido ou condenado. E aí entramos na sala secreta para os jurados deliberarem e julgarem. Sim, risco há. Mas, na verdade, é necessário verificar, no momento em que a defesa teve a oportunidade de arrolar as suas 5 testemunhas, é perguntado a ela se aquela testemunha é imprescindível, ou seja, se há caráter de imprescindibilidade àquela testemunha. Se isso foi perguntado, quer dizer, se a testemunha se manifestou, se a defesa se manifestou, essa testemunha é imprescindível lá atrás, nos autos do processo, e essa testemunha não comparece, a defesa pode sim pedir o adiamento. E aí cabe ao juiz analisar se de fato aquela testemunha é imprescindível ou não. Mas o que nós ouvimos nesses dias recentes do Podval, que é um grande advogado, e ele já se manifestou, inclusive, advogado de defesa. O advogado de defesa dos acusados, de que por esse motivo ele não pedirá o adiamento. Então acreditamos que o júri será sim realizado na data de hoje. Pode, mas na verdade o juiz nesse momento ele aguarda a manifestação das partes, porque é a parte que arrolou aquela testemunha. Portanto, se a própria parte que arrola uma testemunha desiste daquela testemunha, raras vezes o juiz se manifesta pedindo para que o júri seja adiado, mas ele pode. Na verdade, Sérgio, sim, o que deveria em qualquer julgador, tanto o julgador da sociedade nos crimes dolosos contra a vida presididos pelo júri ou pelo juiz togado nos processos comuns, é a imparcialidade, ou seja, ele deve sim ser imparcial. Mas é evidente que em casos como esse de repercussão, o jurado, o Conselho de Sentença, já vem com uma relativa opinião formada. E aí cabe às partes tentar quebrar essa opinião formada, porque é no tribunal do júri, é ali que toda a prova será novamente produzida. Ou seja, tanto a acusação como a defesa terão oportunidade de trazer as suas estratégias. O que se diz muito é que, na verdade, o Conselho de Sentença já vem um pouco mais condenatório do que absolutório. E por que isso? Porque a acusação, ela já estabelece a sua estratégia no momento em que denuncia os acusados, enquanto que a defesa não. A defesa tem a oportunidade de falar por último. Então, quando vai a júri popular, há apenas uma dúvida, um indício de autoria e de materialidade. Portanto, os bons advogados de defesa guardam para o júri, naquele momento final, a sua estratégia de defesa. Portanto, é fato que o jurado já vem um pouco mais tendentes a uma condenação, mas cabe à defesa aqui trazer a sua tese e, eventualmente, mudar a opinião do Conselho de Sentença, Sérgio. Na verdade, perante o nosso Código de Processo Penal, Sérgio, todas as provas são iguais. Mas é evidente que para o Conselho de Sentença, algumas provas são mais importantes, ou seja, de repente uma determinada prova traz uma atenção a mais do Conselho de Sentença. Eu concordo que a prova técnica, que, por exemplo, a verificação de um exame sanguíneo, perícias comprovando pegadas digitais e assim por diante, são provas que, por um Conselho de Sentença, ela tem muito mais repercussão do que testemunhas auriculares, ou seja, testemunhas que ouviu dizer, porque sobre os fatos nós não temos testemunha ocular, ou seja, não há testemunha A ou B que viu A ou B realizar aquele bárbaro homicídio, Sérgio.
portanto, de fato, essas provas técnicas, acredito que num júri como esse, terão um peso muito maior do que as provas testemunhais, que basicamente servirão de indicativos, de provas que a gente chama de indiretas.